Pra gente, antes de mais nada, obrigado pela presença. O André já tá chegando aí, a gente vai começar antes. O que você prefere? Prefere que a gente coloque o depoimento da Aline antes ou já vamos começar dando contexto do que aconteceu no final de semana? Se você quiser colocar, não sei o que ela tá falando. Vamos lá. Então pega o fone aqui, ó. Vamos soltar a Aline aí que ela mandou um depoimento pra gente. Tá no ponto aí? Tá. Então vamos lá. Em Israel, nós estamos vivendo dias realmente muito tristes aqui em Israel. No sábado de manhã a gente acordou da pior maneira possível, a gente acordou com sirenes tocando aqui ao lado da nossa casa. Eu peguei meu filho, meu marido, a gente foi correndo para uma zona abrigada, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, mas no momento que a gente ouve a sirene, a gente sabe que a gente precisa se proteger. A gente foi para um local protegido, saímos no sábado várias vezes, a gente teve que voltar para o bunker com as sirenes tocando, e ao longo do dia a gente foi entendendo o que estava acontecendo. Quer dizer, Israel declarou guerra ao grupo terrorista Hamas por causa do ataque surpresa que eles fizeram. 300 mil soldados de Israel foram convocados como reservistas, e entre eles está o meu marido também. Quer dizer, meu marido foi combatente no exército de Israel durante o serviço militar, ele é reservista, e em momentos de necessidade, um momento de necessidade maior do que o que a gente está vivendo agora. Então no próprio sábado meu marido já teve que preparar todas as coisas dele, e ele está agora no front defendendo Israel. E pessoalmente pegou a mim, e eu acho que é todo mundo em Israel realmente de surpresa. Ninguém imaginava que um ataque dessa proporção seria possível. Os relatos são terríveis de pessoas, tantas mulheres abusadas, as crianças sequestradas, idosos. Quer dizer, a crueldade do terrorismo é realmente muito difícil de poder se ver isso, e eu não acho que existe ninguém em Israel que não foi afetado de uma maneira ou de outra pelo conflito. Quer dizer, para mim, o meu caso é que o meu marido foi chamado, eu estou com um filhinho de 1 ano e 10 meses em casa, que eu tenho que cuidar dele, e tenho que cuidar também do meu filhinho que está a caminho. Quer dizer, eu estou grávida, começando o 9º mês de gravidez, e meu marido foi chamado. A gente não sabe se é uma questão de dias, de semanas, de meses. A gente não sabe se o meu marido vai conseguir voltar para o nascimento. A gente espera que, obviamente, isso termine bem mais rápido, mas é realmente uma realidade que afetou a toda Israel. E Israel está de prontidão, mas também a população está unida. Durante meses houveram discussões políticas e protestos políticos, e uma divisão interna do país. No momento que Israel foi atacado, todo mundo deixou tudo de lado e disse: vamos agora defender o país, cada um da sua maneira. Restaurantes distribuindo comida gratuitamente para soldados, soldados sendo chamados e indo para o front, gente de fora de Israel voltando para defender o país, pessoas doando sangue. E o mais importante é que Israel consiga passar esse momento difícil e que a paz volte a reinar aqui na região. A gente deseja toda a paz para Israel e também para a população inocente de Gaza, que também segue sofrendo muito nas mãos dos terroristas do Hamas. Então, muita paz, shalom. Espero que a gente se reencontre da próxima vez em um momento mais alegre. Tá bom. Então, a Aline, só para dar um contexto, ela tem um canal enorme lá em Israel, chama Aline em Israel. A gente fez um podcast com ela quando eu estive em Israel em fevereiro. E, Reni, foi um ataque, teve alguma coisa desse tamanho? É sem precedente? Como que foi? Sem precedentes, o maior... terra e pelo mar. E mar, Caramba. É o maior ataque da história de Israel, o maior ataque terrorista. Todo mundo está chamando do 11 de setembro de Israel, né? Alguém está comparando com o Pearl Harbor também pela surpresa. Pela surpresa. A surpresa e a violência, o número de mortos são os elementos assim, marcantes do ataque. A questão da surpresa remete à guerra do Yom Kippur, nos anos 70, que é um feriado judaico, o feriado mais importante também.
Agora, assim, acho que o número de mortos, os sequestrados e a maneira como ele foi feito e as imagens, a quantidade de imagens São muito fortes. choca e deixa, assim, assustador, né? E óbvio que mostra o quanto que o terrorismo é uma ameaça, quanto que esse tipo de forma de combate, esse tipo de uso da força política. O terrorismo é um uso da força política, né? Você tem um objetivo, você tem que ter um objetivo político. Como é que você distingue ou separa, por exemplo, sei lá, uma organização criminosa comum, como o PCC, de uma organização terrorista? A organização terrorista também é criminosa. Certo. Mas ela tem um objetivo político. O fim dela é político. O que significa dizer que o fim é político? Ela quer destruir um Estado, ela quer recriar um Estado, ela quer autonomia, ela quer alguma coisa política. O PCC não quer nada político, ele só quer a atividade dele econômica criminosa, entendeu? Ele não tem um objetivo político. E isso mostra que o terrorismo como arma política está vivo e assim, está vivo e ele pode a qualquer momento produzir estragos assustadores, como que a gente está assistindo ali. Tem alguns pontos, assim, um deles é como que isso aconteceu, né? Todo mundo está curioso como que isso aconteceu. E Israel falhou, o serviço de inteligência falhou, o sistema de defesa falhou, de monitoramento, o exército falhou, muitas instituições falharam. Não sabemos por que falharam, mas essa discussão vai acontecer na sociedade israelense em algum momento. Eles vão atrás, vai se investigar. É que agora não é a hora de fazer isso, porque óbvio você está em guerra, seu inimigo tem lá mais de 100 ou 150 pessoas sequestradas. É isso? Esse é um número que está se falando. 130, 150, talvez seja mais. Não tem certeza ainda, né? Tem gente desaparecida, tem gente que a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se morreu e está em algum lugar morto, não sabemos ao certo. Então você tem, vai se discutir isso é uma preocupação. Existem algumas teses, posso já falar delas aqui. Uma das coisas que aconteceu é que a sociedade israelense está dividida. É isso, a Aline falou isso também. Por quê? Porque a gente tem uma política polarizada. Como no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, como em todo o mundo democrático. Israel está fragmentada, está dividida. Em esquerda e direita. Isso. E com radicais. Ah, tá. Tipo assim, extremos. Extremos ganharam mais voz, né? Como em todos os lugares. E aí, então, o Netanyahu, o governo dele, propôs uma reforma judiciária da Suprema Corte. E essa reforma, ela causou muita polêmica. E dividiu a sociedade israelense. E aí, até chegamos num ponto que até reservistas, né, do exército falaram assim que eles, a Força Aérea, falaram que eles não serviriam mais se a reforma fosse adiante. Entendi. Então, assim, isso mostra um nível de foco no interno e não nos inimigos, nas fronteiras. E com certeza o Hamas pensou nisso. Pensou. O momento é agora, né? Israel dividida, só que o efeito é o contrário, né? Quando tem uma crise maior... Ah, sim, agora Israel está absolutamente unida. Exato.